podemos falar que o Virtual Safety Car e o Safety Car salvaram o Grande Prêmio de Imola? Bom pessoal, eu estava esperando uma corrida monótona, sem muitas ultrapassagens, mas esse Grande Prêmio me surpreendeu. Seja pelo número de ultrapassagem que tivemos, também pela vitória do Max Verstappen, que ultrapassou Piastri logo na largada, e também mostrou que o carro da Red Bull, depois dessas atualizações, está com um bom ritmo, e também as Ferraris me surpreenderam e, claro, trouxe um pouco de alegria para os seus torcedores que estavam lá presentes no circuito Enzo e Dino Ferrari. Bom, para quem assistiu a corrida, já comenta embaixo o que vocês acharam desse grande prêmio. E para vocês que não assistiram, cola aqui neste vídeo, vamos trazer para vocês um rápido resumo sobre o que aconteceu no Grande Prêmio de Imola. E chega de enrolação, vamos começar o vídeo informando que antes da largada mostraram na transmissão que a maioria dos pilotos iriam começar esse grande prêmio com pneus médios. Hamilton era um dos pilotos que começariam com pneus duros, então já vimos que a estratégia de pneus seria fundamental nesta corrida, lembrando que nesta corrida estávamos com uma gama de pneus mais macios da Pirelli, então o pneu ia desgastar muito rápido. Na largada, Oscar Piastri largou muito bem e vimos que George Russell também tinha largado bem, ele até ficou na frente do Max Verstappen, mas Piastri acabou atrapalhando o George Russell ali, não sei se ele estava tentando se defender, e com isso Max Verstappen veio com tudo, deixou para frear um pouquinho mais tarde e conseguiu ultrapassar por fora na variante Tamburello, assumindo assim a liderança da corrida logo na primeira curva. George Russell até reclamou do Piastri no rádio, mas não deu investigação, não deu nada. Vimos que Lewis Hamilton tinha perdido na largada a posição para o Kimi Antonelli, ele até tentou tomar a posição novamente, mas não conseguiu ultrapassar, e Pierre Gasly, numa disputa ali contra o Charles Leclerc, acabou passando ali por cima das britas e perdeu 4 posições. E Leclerc tinha se beneficiado disso, ganhou 2 posições e já estava na 9ª colocação. Enquanto isso, o nosso piloto brasileiro Gabriel Bortoleto já estava na 13ª posição, ganhando 1 posição. E a corrida foi indo, Max Verstappen foi mantendo uma diferença para o Oscar Piastri de mais de 1,5 segundos e Lando Norris colado do George Russell, mas Imola, como tem apenas uma zona de DRS, não permite uma ultrapassagem tão fácil assim. George Russell até reclamou no rádio que os pneus dele não iriam durar muito tempo, ele estava tentando se defender do Lando Norris, até que na volta 11, Lando Norris consegue ultrapassar o George Russell sem a ajuda do DRS lá na variante Villeneuve. E vimos os primeiros pilotos indo para os boxes para trocar os seus pneus. Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell foram para os boxes, trocaram seus pneus e voltaram para a pista com os pneus duros, e depois tivemos mais pilotos indo para os boxes. Oscar Piastri, que estava na 2ª posição, parou na volta 14 e a equipe McLaren acabou atrapalhando um pouquinho ali para tirar o pneu dianteiro esquerdo, fazendo ele perder um pouco de tempo. E vimos até sair do fogo nos freios do carro da Alonso, mas ele continuou na corrida, até reclamou no rádio depois que essa corrida era uma tortura para ele, mas ele não abandonou o Grande Prêmio. Enquanto isso, lá na frente, Max Verstappen estava liderando a corrida com Lando Norris em 2º e Alex Albon em 3º. Os 3 não tinham parado ainda. E vimos que quem deixou para parar um pouco mais tarde poderia se beneficiar e fazer a estratégia de apenas uma parada. E isso, claro, desde que não tivéssemos nenhum safety car. Oscar Piastri então começou a fazer várias ultrapassagens, tentando diminuir o tempo de diferença dele para o Max Verstappen e para o Lando Norris, e na volta 28, Oscar Piastri já estava na 4ª posição. Na volta 29, Lando Norris finalmente vai para os boxes, coloca pneus duros e ele volta na 7ª posição. E para quem estava achando a corrida monótona, tivemos na mesma volta um virtual safety car. Esteban Ocon teve problemas com a sua Haas e precisou parar na pista, e isso beneficiou principalmente o Max Verstappen, que parou e voltou na 1ª posição. E depois disso vimos outros pilotos indo para os boxes para trocar os seus pneus, até o Oscar Piastri fez uma nova parada. Então, durante o Virtual Safety Car, estávamos com o Max Verstappen em 1º, Lando Norris em 2º, Alex Albon em 3º, Oscar Piastri em 4º e Zack Hadjar em 5º. O Virtual Safety Car acabou na volta 31
E isso parecia que ia garantir praticamente a vitória do Max Verstappen, pois quando acabou o Virtual Safety Car, Verstappen estava com uma vantagem de quase 20 segundos para o Lando Norris. Enquanto isso, o nosso piloto brasileiro Gabriel Bortoleto estava na 18ª posição. Lewis Hamilton, que antes da parada estava com dificuldades para ultrapassar o Kimi Antonelli, após a parada, ele conseguiu ultrapassar o Kimi Antonelli e o Isaac Hadjar e foi para a 5ª posição, mas ele estava com pneus médios. Leclerc também ultrapassou o Kimi Antonelli e depois o Isaac Hadjar e foi para a 6ª posição. Agora, para quem estava aí ansioso para ver se Alex Albon conseguiria um pódio, imagina o pódio da Williams depois de muito tempo, infelizmente isso não iria acontecer, pois na volta 41, Oscar Piastri ultrapassa o Alex Albon e vai para a 3ª posição. E se vocês ainda estavam achando a corrida monótona ainda, tivemos na volta 46 um safety car na pista. Kimi Antonelli teve problemas na sua Mercedes, por sinal não estava nada bem nessa corrida. Vimos até George Russell reclamando do seu carro e depois Kimi Antonelli acabou abandonando e Kimi Antonelli abandonou parando seu carro no mesmo local onde que o Esteban Ocon tinha parado. E desta vez tivemos um safety car e novamente os pilotos foram para os boxes, mas não foi todo mundo, pois alguns pilotos não tinham novos pneus. Vimos o Max Verstappen, o Alex Albon, o Lando Norris, o Lewis Hamilton, o Isaac Hadjar parando, enquanto Oscar Piastri, Charles Leclerc e George Russell continuaram na pista com os mesmos pneus. Charles Leclerc até reclamou no rádio que queria trocar os seus pneus, queria colocar pneus macios, mas a Ferrari falou que pneus macios não iriam durar e também que ele não tinha outro jogo de pneus novos. Então, com o safety car, estávamos com Max Verstappen em primeiro, Oscar Piastri em segundo, Lando Norris em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Alex Albon em quinto, George Russell em sexto, Lewis Hamilton em sétimo, Carlos Sainz em oitavo, Isaac Hadjar em nono e Nico Hülkenberg em décimo. O safety car enrolou para sair e só tivemos o reinício da corrida na volta 54. Max Verstappen relargou bem, não deu chance para as McLarens e na mesma volta ele já estava com 1 segundo de vantagem para o Oscar Piastri. Enquanto isso, Charles Leclerc estava tomando sufoco do Alex Albon, que estava com pneus novos, e vimos Lewis Hamilton em cima do George Russell. Hamilton estava com pneus novos e George Russell com pneus usados. Na volta 57, Lewis Hamilton ultrapassa o George Russell e vai para a 6ª posição. E também tivemos o Lando Norris ultrapassando o Oscar Piastri na variante Tamburello e indo para a 2ª posição. E quase que os dois se tocaram, hein? Alex Albon, que estava com pneus novos, tentou ultrapassar o Charles Leclerc na variante Tamburello, mas Leclerc não deixou espaço para o Alex Albon e Albon foi para fora da pista e acabou perdendo a posição até para o Lewis Hamilton. E na volta 61, Lewis Hamilton ultrapassa o Charles Leclerc e vai para a 4ª posição. Na última volta, a Ferrari pede para o Charles Leclerc deixar o Alex Albon ultrapassar para evitar qualquer punição. Leclerc ficou pistola no rádio, mas não tinha o que fazer. E com isso, Alex Albon vai para a 5ª posição. Então, tivemos o fim do Grande Prêmio de Imola. Max Verstappen teve uma vitória com mais de 6 segundos de vantagem para o Lando Norris. Uma vitória aí justo na corrida em que a Red Bull completa 400 grandes prêmios na Fórmula 1 e mostrou que o carro da Red Bull, depois dessas atualizações que tivemos nesse grande prêmio, está conseguindo aí acompanhar as McLarens. A equipe McLaren vai precisar reagir para não ver aí Max Verstappen conseguindo mais vitórias sobre seus pilotos. Mas a vantagem para nós, torcedores aí da Fórmula 1, é que o campeonato não está morto. Temos campeonato pela frente. Bom, vou deixar na tela para vocês como ficou o resultado final desse grande prêmio. Então tivemos Max Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo, Oscar Piastri em terceiro, Lewis Hamilton em quarto, Alex Albon em quinto, Charles Leclerc em sexto, George Russell em sétimo, Carlos Sainz em oitavo, Isaac Hadjar em nono e Yuki Tsunoda em décimo. Bom, para quem quiser saber como que está o campeonato de pilotos e de construtores, se eu tiver deixado aí na tela para vocês é porque a FIA já soltou como que ficou. Se não tiver na tela, porque provavelmente deve estar tendo alguma investigação, vou deixar depois na aba Push, antiga aba Comunidade, tá pessoal? Bom, e é isso pessoal, no próximo final de semana teremos o Grande Prêmio de Mônaco, mais uma corrida
difícil de acompanhar sem dar aquele soninho, mas com essa nova gama de pneus aí da Pirelli e agora com a regra que os pilotos vão ter que parar 2 vezes em Mônaco, a corrida pode ser que tenha um pouco mais de emoção. Vou torcer até para cair uma chuvinha lá para dar mais emoção em Mônaco. E quero saber de vocês, o que vocês acharam aí do Grande Prêmio de Imola, o que vocês acharam da vitória do Max Verstappen e também dessa recuperação da escuderia Ferrari. Deixe aí embaixo o seu comentário e voltamos em breve. Também não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!